Que tal nós entendermos um pouco mais sobre a posição dos dedos, técnicas de corte agora em um cabelo com maior curvatura, um cabelo mais ondulado, mais cacheado, mais crespo. Este será o nosso assunto desse nosso encontro. Sejam bem-vindos. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro educador, e eu ajudo profissionais cabeleireiras a perderem o medo da tesoura e a realizarem, sim, cortes de cabelo personalizados para as suas clientes. Sejam bem-vindos a mais um Encontro Corte Sem Medo. E aqui está o nosso exercício, a nossa observação, o nosso detalhe. Fui requerido esta semana a muitas perguntas depois do nosso último encontro. Paulo, mas isso funciona em cabelos ondulados? Paulo, e em cabelos cacheados, o que acontece? Bom, foram tantas as perguntas que hoje trago aqui uma modelo com os seus cabelos ondulados. Vamos provocar ao máximo a expansão da figura para que a gente possa entender exatamente o que acontece em técnica de corte, em comportamento ao redor do crânio e desmistificar, certo? Que é necessário uma técnica muito específica para cortar cabelos cacheados ou crespos. Uma técnica muito específica para cortar cabelos lisos. Bom, veja bem, nós vamos cortar usando as mesmas técnicas. A expressão desse cabelo, a forma como ele vai se comportar, com certeza eu concordo com vocês que será diferente. Um cabelo em camadas, feito, uma técnica de corte em camadas feito no cabelo liso, ele terá um comportamento no seu repouso. Feito em um cabelo com curvatura, a mesma técnica, a expansão e a percepção será maior do que entendemos sobre técnica de corte. Ou seja, do curto ao longo, do de cima igual ao de baixo, o de cima maior que o de baixo, mas não o encobrindo como graduação. Vamos mostrar isso aqui para que fique bem claro. Muito boa noite para quem está aqui comigo ao vivo. Depois deixa aqui também o teu comentário se tu assiste o vídeo em outro momento. O que tu achou do nosso encontro e se as informações que passei para vocês foram importantes para entender um pouquinho mais sobre o comportamento dos fios, as posições dos dedos em relação ao crânio durante a execução de um corte de cabelo. E agora, vamos lá. Muito bem. Vamos nos posicionar aqui. Vamos erguer um pouquinho. Olha, trouxe uma modelo diferente hoje, certo? Para que a gente possa visualizar da melhor forma possível. Muito bem. Vamos realizar 3 movimentos para criarmos 3 figuras e vamos marcar todas elas. Quando eu falo figuras, não é figura geométrica em relação à direção do corte. Isso é outro assunto para outro momento. Inclusive, aprofundamos muito esse tipo de assunto dentro do nosso curso completo online, onde trabalhamos cada técnica de corte aplicada em uma figura geométrica. Para que a gente possa ter entendimento, leitura de cortes, leituras perfeitas de imagens, certo? Que os clientes nos trazem, e também que a gente saiba tomar as decisões em relação a como vamos conduzir o cabelo e aonde vamos nos posicionar durante um corte de cabelo, certo? Muito bem. O primeiro movimento que nós vamos realizar aqui será um movimento de camadas, certo? Nós vamos buscar uma referência, que aqui está, mais curta, entendendo nós, claro, que o que buscamos agora é o entendimento do fio de cima, notem, este, e dos fios de baixo. Visivelmente para vocês se torna claro que nesta posição de dedos, nesta projeção, estou deixando os fios de cima menores do que os fios de baixo. E ao realizar o corte, desta forma, veja lá. É nítido que quando o cabelo repousa, o fio de cima fica mais curto, aqui está ele, e no seu repouso natural eu começo a ter um alongamento dos fios. Nesta figura do curto ao longo, ele vai se alongando quanto mais
Não sei qual é o limite. Eu poderia fazer este movimento aqui, não sei aonde. O importante é que eu vou criar neste movimento, do curto ao longo, uma figura clássica de camadas côncavas, do curto ao longo. Vou dar continuidade ao movimento aqui em toda a lateral, para que a gente demarque bem essa figura. E depois a gente vai fazendo as alterações. Muito bem. Mais uma. Isto. Vamos dando sequência aqui na lateral. Vamos fazer todo o movimento na mesma técnica, buscando a referência. E cortando. A última porção, para que depois a gente faça um lindo exercício de percepção do comportamento do cabelo. Muito bem. Poderia eu ter pego ele todo de uma vez para facilitar a nossa comunicação? Até poderia. Não é o meu desejo. A gente quis mostrar exatamente a construção. E agora, antes de eu modificar a figura e a técnica, eu quero mostrar para vocês, inclusive usando o fundo mais claro lá do quadro para criar um bom contraste, o que nós temos em comportamento. Vamos lá. Primeira questão. Eu quero que vocês ultrapassem o olhar. Que, ai, Paulo, o cabelo está espigado, tu estás penteando ele. Ultrapassem isso, tá? Vamos enxergar a figura, vamos ir além, muito além. Porque eu posso imaginar esse cabelo depois modelado, feito com fitagem, escovado, enfim, o que me importa, até o final, serão 3 movimentos, é o comportamento. Muito bem. Vamos até baixá-la. Isso. Olha lá. Do curto ao longo. Nítidas as camadas. Do curto ao longo. Observe a figura. Vamos provocar um pouco mais essa percepção. Mais visual ainda. Quanto mais visual, melhor. Quanto mais visual, melhor. Aqui agora. Aqui agora. Vamos construir tudo isso juntos. Vocês vão entender quando eu ficar atrás dela. Fiquem tranquilos. Dessa forma, e nós vamos fazer os 3 movimentos, tá? Esse é um. Veja. Paulo, não estou enxergando, Paulo, o fundo está claro. E agora? Olha que lindo. Olha que maravilha. Dá para enxergar. Do fio mais curto ao longo. Uma figura com muita expansão. Muita expansão. Deixa eu marcar o meu corpo aqui. Que eu poderia imaginar ela definida, com um bom modelador, ou até mesmo expandida se a minha cliente assim estiver feliz, certo? Com o fundo claro vocês não enxergam, com o fundo escuro lá vocês enxergam. Assim. Primeira questão. Fio de cima. Deixamos aqui. Maior. Aliás, fio de cima. Mais curto do que os fios de baixo. E cortar a seco ou a molhado não há diferença alguma. Em técnica, vocês têm que controlar a técnica, vocês têm que controlar o método. O que vai acontecer é que se eu cortar molhado, há um recolhimento, a figura é a mesma. Eu tenho que confiar na projeção. Eu mesmo corto muito cabelo molhado, condicionado inclusive. Nesse passo a passo, lavo o cabelo da cliente, aplico uma máscara, certo? Penteio, desenredo, deixo bem macio. Enxago levemente, tiro o excesso, realizo o corte, volto para o lavatório, enxago novamente, porque eu preciso do cabelo extremamente úmido para fazer uma excelente modelagem.
em finalização. É uma escolha, não uma regra, certo? Para execuções de cortes ondulados, eu não gosto de regras. Ah, eu só corto o cabelo a seco, só corto o cabelo molhado. Não pode cortar molhado porque dá errado. Se vocês estiverem ao meu lado, eu vou cortar cabelos a seco, vou cortar cabelos molhados e eu vejo que dá certo. Então, o importante, tá? É isso. Estamos fazendo a primeira questão. Fio de cima maior que de baixo. Camadas. Vamos demarcar outra figura agora. E é isso que nós temos que compreender. Nós temos que ultrapassar a percepção de nomenclaturas de cortes. E temos que entender técnicas de corte. Aqui criei um movimento. Do curto ao longo. Curto ao longo é camadas. Certo? Paulo, mas é só esse jeito que tem que fazer? Não, eu poderia ter posicionado os meus dedos, inclusive assim, 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 assim. Penteado o cabelo assim, assim, assim. Penteado o cabelo todo. No momento que eu deixo os fios de cima mais curtos que os fios de baixo, e em repouso ele cria uma figura do curto ao longo em alongamento, eu tenho camadas. Elas são variáveis, claro, de comprimento e de posicionamento. Mas é a mesma nota, a mesma técnica. Opa! Vamos lá. Agora, vamos fazer diferente. Vamos buscar a referência de cima, certo? Para facilitar a nossa vida, vamos fazer isso mais visual. Saímos de um movimento. E vamos fazer isso mais visual. Para que fique bom para todos nós. Mas principalmente para vocês que estão me assistindo, que fique claro e fácil o entendimento de como é importante. No momento que eu tenho o entendimento do que estou fazendo, as coisas ficam mais fáceis. Opa, fiz uma inversão. Peço perdão. Às vezes nós buscamos fórmulas, nomes de cortes. Quando nós entendemos o que estamos fazendo, basta alguém nos mostrar um cabelo ou nos dizer, este é o cabelo que está se usando, o nome dele é ABCD, o nome dele é YZ. Ok, me mostre uma foto. Entendi. Isso é tal e tal técnica. Entendi. O cabelo tem uma franja assim, assim, assado. Ok. A figura é triangular, maravilha, já entendi. Nós precisamos entender, aliás, primeiro as técnicas, depois tudo se torna tão leve, fácil e natural. Vamos lá para um segundo movimento. Agora, da referência do fio mais curto, aqui. Vamos mudar isso. Primeiro, aqui. Segundo, aqui, seguindo o formato da cabeça, projetando sempre o centro da mecha a 90 graus. Mudamos a técnica. Nesse momento, da mesma forma, vou realizar todo o corte aqui, na lateral, a parte de baixo, e depois vamos fazer as nossas conclusões também. Notem que agora, ao invés do fio se alongar, fica perceptível isso? Veja lá. Opa, vamos achar um fundo melhor. Aqui. Ao invés do fio se alongar, eu estou seguindo o formato da cabeça. Desta forma. Pequenos passos. Tamanho dos meus dedos. Primeiro alto. Depois baixo. Referência. E corto. Falta uma. Maravilha. Dividimos. Referência. Poderia estar usando o pente da mesma forma. Resolvi não utilizar porque o cabelo está seco e tranca com facilidade. Muito bem. Poderia eu também ter trabalhado desta forma. Vamos lá. Vamos fazer com o pente. Subdivido. Trago o cabelo.
posiciono e com a forma correta da posição da tesoura, o corto. Só para que fique claro que podemos trabalhar com os dedos, como podemos também trabalhar com o pente. Quando cortamos um cabelo a seco, ele expande, principalmente se ele for ondulado, cacheado. E quanto mais pequena for a curvatura do cacho, mais ele expande. Você se mantém calma. Segue o propósito. Constrói. Da melhor forma. Notem que quando eu opto por conduzir o cabelo só com os dedos, eu corro o risco de tensionar, de alguma maneira, menor num lado, menos tensa de um lado, mais tensa no outro, criando um pouco de imperfeições. Caso esta cliente não utilize o cabelo nunca escovado, não haverá problema algum. Mas, se ela é uma mulher que vez ou outra faz uma escova, aí as coisas podem aparecer um pouquinho mais irregulares. Figura 2. Vamos lá. Segundo movimento. O segundo movimento, ao invés de eu posicionar o fio de cima menor do que os de baixo, criando alongamento e uma figura clássica que se alonga, que gera um comportamento clássico, dessa vez eu projetei a 90 graus da cabeça, a 90 graus da cabeça, segui o formato do crânio, mudou a figura. E aí o que temos? Vamos criar um fundo. Pronto. Pentear. Expandir. Uau! O que nós temos? Outro comportamento. Outro comportamento. Vocês lembram que antes o cabelo vinha e ele se alongava um pouco mais. E agora ele começou a fazer um formato que se assemelha muito à curvatura da cabeça, até esta porção aonde eu fiz exatamente o meu movimento. Mudamos a angulação, mudamos a posição dos dedos em relação ao crânio, mudamos a técnica. Mais visível, Paulo, beleza? Vamos fazer mais visível. Mais visível. Mais visível. Mais visível. Paulo, não estou vendo. Fiquem tranquilas. Agora estão. Pronto. Olha lá. O cabelo representa. Exatamente. Conseguem imaginar eu cortando todo ele em todo o crânio? A figura que eu criaria. Entenderam? Quando controlamos, quando entendemos, nós vamos depois perceber se vamos criar uma figura em triângulo ou horizontal ou curvada para trás em uma determinada técnica ou comportamento. Quando olhamos uma imagem, uma foto, o cabelo fala. Quando eu olho para a foto, eu tenho que observar qual é a graduação, se é uma baixa, média ou alta, se é camada igual, se é uma camada convexa, se é uma camada côncava do curto ao longo, qual é o nível de leveza desta camada côncava, porque ela pode ser muito próxima, pode ser muito alongada, entre o ponto A e B, quanto maior a distância, maior a leveza, eu preciso bater o olho e tomar decisões. A imagem pode estar falando, e eu preciso reproduzi-la, caso seja um design de corte desejado pela cliente, que realmente fique lindo para ela, ou pode ser algo que eu crio na minha mente e sugiro para ela, baseado no quê? Como a gente sempre fala, é mais fácil aprender qual é a forma ideal para o seu rosto no visagismo, porque baseado no visagismo eu posso lhe sugerir que A, B, C, valoriza C, D, I, E. Beleza, a cliente fala, eu entendi e eu quero, ok, agora faz. Agora faz. Fazer é outra coisa. E agora, desta figura,
desta figura, que aqui está, vamos modificá-la mais ainda, tá? Percebam que existe aqui um comportamento que parece graduação, mas depois ele reproduz o crânio, que é a porção que eu cortei. Agora vamos mudar isso. Vamos mudar totalmente. Vamos lá. Vamos tirar o fundo. Liberar as pontinhas. E vamos construir um outro tipo de movimento. De uma maneira que algumas pessoas, às vezes, não estão acostumadas. Graduar horizontalmente. Muitos imaginam que, meu Deus, ficam marcas, Paulo, ficam degraus. Tu estás fazendo isso porque o cabelo é crespo. Eu faço um cabelo com progressiva. Quem tiver dúvidas sobre as terminologias é para vocês compreenderem o quanto podemos aprender juntos, certo? Por isso se preparem. Muito em breve teremos mais uma turma do curso completo. Curso completo online, com mais de 100 videoaulas, passando de 27 cortes, todos os fundamentos, todas as técnicas, tudo explicado com calma, em exercícios e nos cortes apresentados passo a passo. Se preparem. No link da bio do meu Instagram, não vai lá agora, vai depois. Tem um grupo chamado Estarei na Próxima Turma. Neste momento, nós estamos no finalzinho do mês de março de 2023. E em maio teremos uma nova turma. Na metade de maio, se preparem. Por isso que nós precisamos compreender a linguagem. Primeiro a linguagem técnica e visual, para unir as duas, para depois termos liberdade de aprendizado. Liberdade de aprendizado. Certo? Às vezes com alguma escola ou alguém falando, Paulo, este nome não é deste jeito. Não tem problema. Tu entendeu? Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Tu compreendeu? Tá maravilhoso. Nós vamos libertar a mente de algumas amarras educacionais e abrir o nosso campo visual e intelectual para compreender, certo? Técnicas de corte, execuções. Mas não somente aqui. Nós precisamos delas. Deles. Bem manipulados. Vamos seguir. Agora estou fazendo outra técnica. Vocês notaram que estamos construindo passo a passo. Depois lembrem de deixar o comentário de vocês sobre o que perceberam e o quanto vocês também avaliam que é importante para que a gente possa aprender mais juntos. Tá? Me contem depois. Sigo em uma mecha móvel, graduando. Solto uma porção logo acima. Seguro. Pego uma referência. Conduzo ela junto. Encontro a sombra. Muito fácil, muito leve. Com bom controle, sabendo o que eu quero. E modificando agora totalmente a figura. Opa, você veio da onde? Daqui. Podendo eu também realizar o corte desta forma, não há problema nenhum. Aqui vamos conferir, veja. Aqui vamos conferir. Mesmo ângulo, buscando a conferência, e está lá. Opa, e está lá. O ângulo proposto e a figura acontecendo. E assim vou subindo. Desmistifiquem que vocês precisam ter um curso de corte específico para cabelos ondulados, específico para cabelos lisos, somente. O acabamento, a texturização, sim, eu vou concordar, ela é diferenciada. A forma como aplicamos as texturizações é muito diferente nesse cabelo e se fosse um cabelo com progressiva, muito distintas. Mas a construção, o entendimento de técnica e figura, Paulo, mas como que tu defende isso? É o que eu pratico, eu não posso defender outra coisa. Quando a cliente está sentada na minha cadeira, é o que eu aplico, eu corto o cabelo de clientes com progressiva, lisas escorridas, eu corto cabelos de pessoas com pouquinho cabelo, eu corto cabelos muito volumosos, então eu estou contando o que pratico. Última porção.
Sigo aqui. Encontro a última porção. E notamos agora que, deixa eu buscar aqui para vocês, daquela figura que começamos com o fio de cima mais curto do que os fios de baixo, depois quando o fio de cima é igual aos fios de baixo, agora eu crio uma figura e uma técnica onde o fio de cima é maior do que os fios de baixo, mas no seu repouso elas não o encobrem, criando uma figura em expansão, lindíssima, belíssima, riquíssima da graduação. Pronto. E aqui está ela. Vocês que acompanharam o vídeo desde o começo, perceberam a construção? Na mesma porção, a transformação desta cliente em 3 comportamentos, figuras técnicas de corte. Não estou falando de figura geométrica no sentido do triângulo, quadrado ou círculo. Essas nós aplicamos em cima das técnicas. Eu poderia ter aplicado triângulo em cima da primeira técnica, tem uma forma. Eu poderia ter aplicado quadrado em cima da primeira técnica, tem outra forma. Eu poderia ter feito, né, dentro da camada igual, aí é uma única, exclusiva, porque nós não variamos, mas eu posso tomar decisões, eu posso andar com uma camada igual até o momento, depois eu transformo ela em outra coisa, e aí começo a entregar. Cortes são como partituras de músicas, mas primeiro nós precisamos entender as notas, e é com as notas associadas e equilibradas que nós compomos infindáveis músicas. Quando eu me preocupo em aprender apenas um corte, aquele corte, eu estou aprendendo a tocar uma música e eu não posso tocar a noite inteira a mesma música. Eu preciso de repertório. Repertório, ser capaz também de interpretar, porque eu posso tomar uma decisão, a cliente pode me reclamar de algo. Paulo, eu não gostei do quê? Bom, se eu entendi o que ela não gostou, eu entendi o que fiz e posso corrigir, talvez, em um outro movimento, removendo alguma questão ou ajustando as questões. Não somos infalíveis, nós podemos tomar decisões equivocadas, certo? Também. Mas, se entendemos o que a gente faz, nós conseguimos corrigir. Mas o principal, se a gente entende o que faz, a gente consegue repetir. É isso. É isso. O principal é repetir. Bom, brincamos com as cores em todas as expansões. Vamos agora para mais uma, né? Vamos aqui. Vamos lá, aqui. Vamos lá, aqui. Vamos lá, aqui. Pronto. E agora temos uma figura que expande. Pá. Aí, Paulo. Maravilha. Pronto. Que expande. Figura clássica da graduação. Certo? Modificamos desta figura para esta figura. E agora para esta figura. Na mesma porção. E olha que riqueza. Que riqueza. Aí tu vai me dizer assim, Paulo, mas e se fosse um cabelo liso? Mesmo comportamento, porém mais recolhido. Daria para usar só essa estrutura, Paulo? Ficaria bom? Um cabelo liso acho que não. Precisa muito refino, muito encaixe. Mesmo que ele esteja bem cortado, é raro o cabelo que não precise de um encaixe, afinamento, texturização. No cabelo ondulado, talvez a texturização em alguns momentos é desnecessária, mas se ele pede, entregue. Simples assim, certo? E também temos a característica da personalização através da artista que ali me assiste. O certo ou errado não existe para mim, apenas não desconstrua a tua casa. Se eu construir uma graduação, eu a decoro graduando, no sentido da textura interna. Se eu faço uma graduação, eu quero esta figura, não vou lá eu rasgar de cima para baixo para criar uma camada do curto ao longo interna e remover toda a figura, a não ser que isso tenha uma consciência e um objetivo. Mas aí eu acho que muitas vezes está errado até desde o momento da construção. Vocês viram como é bacana? Todas as formas possíveis e tudo aplicado também em cabelos lisos. Tinha aqui minha modelo do último encontro, lisa, escorrida, né? E hoje um pouquinho
com movimentos também, variamos um pouco para que a gente possa compreender isso. São exercícios isolados, mas sempre trabalhamos o exercício isolado, tá? Sempre temos que trabalhar e entender isso, e eu sempre vou estimular vocês, tanto que componho o meu trabalho como educador, sempre desenvolvendo fundamentos para que lá no final as coisas aconteçam. Muitas vezes a pessoa está comigo presencialmente e ela fala assim, não, eu explico uma vez, duas, três, quatro exemplos, quatro linhas, ela dá alguns passos, vai lá e executa de um jeito que não é o correto, certo? Por isso que a minha experiência vivendo isso me fez construir dezenas de videoaulas que constroem a consciência para que o movimento aconteça em exercícios práticos isolados, para que tu construa a técnica, domine as ferramentas, entenda as figuras, depois vá evoluindo para entender todas as técnicas, elas aplicadas em determinada geometria, depois tu começa a entender e praticar as texturizações. Com certeza tem segredo para tudo. Se fosse fácil, simplesmente qualquer pessoa faria. E não é fácil, simples, assim como, nossa, é muito simples. Pode se tornar simples, pode se tornar leve, desde que a gente receba a informação, esteja aberta à informação, para poder compreender, se permita fazer o caminho também, o que é muito importante. Senão, em alguns momentos, vamos à academia, em uma semana, olha aqui, não deu resultado, eu já desisto. Tudo é persistência, entender que há um processo de aprendizado, e notar que ali, daquela fonte, sai água boa. Se vocês notam que dentro das formas que explico, se conectam com alguma forma de entendimento, se aprendem algum detalhe, imaginem profundamente como é, onde vocês vão ter acesso a todo o meu conteúdo, a todos os cortes que tenho, os acabamentos, as explicações e o meu suporte. Dessa forma, eu espero ter acrescentado ainda mais um pouco de entendimento para vocês e que a gente desmistifique essas questões do cabelo liso e o cabelo cacheado. Eu preciso entender como cortar cabelos. Claro que, como falei, se eu for fazer uma escova lisa, eu tenho que ser muito bom na escova lisa, eu tenho que saber o polimento, eu tenho que saber polir a raiz, o meio, as pontas, em cima e embaixo, cerdas de escova, ABC, calibres, isso é um assunto. Se eu vou fazer uma escova modelada, eu tenho que saber a curvatura, onde colocar o óleo, isso é outro assunto. Se eu vou fazer babyliss, tenho que ter habilidade, outro assunto. Se eu vou fazer fitagem, modelagem, eu tenho que ter habilidade. Tu escolheu trabalhar com cabelo, tu precisa entregar tudo isso, e muito bem, certo? Então nós precisamos também aprender a cortar um cabelo cacheado com confiança, com entendimento, criar belíssimas figuras e também aperfeiçoar a nossa modelagem, a forma de finalização e ensinar a cliente a usar. Certo? Sempre, 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 sempre. Sempre assim, tá? Maravilha, maravilha, maravilha. Alguém me pede aqui legal. Aulas em espanhol. Olha, em breve eu terei novidades. Fiquem tranquilas, tá? Num primeiro momento, pelo menos alguns cortes meus, nós vamos colocar legenda total em espanhol também. E estou trabalhando para que o meu curso completo online também tenha legenda em espanhol e em inglês também, para que mais e mais pessoas possam absorver, compartilhar da melhor forma possível, certo? Sempre somos reflexo de vários grandes companheiros de caminhada, companheiras de caminhada, no caso professores, educadores, vocês vão pegar o melhor de mim, o melhor da fulano, o melhor do Beltrano, conseguir conectar tudo isso, mas não adianta também fazer uma salada de fruta, né? Misturar tudo. Nós temos que buscar o entendimento, sabe assim, e perceber se alguém realmente quer passar a informação de uma maneira que a tua vida melhore, né? A tua vida melhore. Eu, como educador, tenho sempre essa preocupação, que a tua vida melhore. Porque a minha questão, quando a minha cliente senta aqui na minha cadeira, a minha vida é uma paz. Ela é muito rica, sabe, assim, em relação ao resultado, porque para mim é muito gostoso de cortar cabelo. Mas quando eu assumo outro papel de educador, para mim, eu preciso desconstruir o Paulo que corta, que atende, e construir um profissional que tem uma responsabilidade de compartilhar e não só mostrar o seu trabalho, de passar a informação e de querer construir ali do outro lado.
todas as métricas, todos os fundamentos, para que a tua vida se torne leve. E não estou falando de leveza de deixar as pontas leves. É aquela leveza de uma cliente vir e pedir um corte e tu conseguir cortar. É uma cliente que quer uma transformação e tu conseguir entregar. Tudo isso é valioso, tá? Muito bem. E é da live com corte com navalha. Olha, como eu não utilizo navalha nos meus cortes, mas eu sei utilizar, não sou contrário a ela, só não a utilizo nos meus trabalhos. Eu não tenho nem a ousadia de querer ensinar, né, algo que eu não utilizo aqui. Então, quando me proponho também a compartilhar, eu preciso ser muito responsável, porque quando eu passo uma informação, eu preciso passar e assumir a responsabilidade de passar algo para poder explicar e dar suporte. Por isso que no meu curso eu não utilizo a ferramenta da navalha, mas explico, posso dar suporte, mas eu não ouso, né, como educador, apresentar algo que eu não utilizo aqui no meu salão. Mas não por ser contrário a ela, apenas por não utilizar, porque eu acho que os meus cortes ficam extremamente leves, fluidos, apenas com as tesouras. Mas a construção, o entendimento de técnica pode ser aplicado da mesma forma como navalha. Uma camada convexa vai ser igual, uma mecha móvel vai ser igual, a execução um pouco diferente, e o comportamento de acabamento. Mas entendendo as figuras e as técnicas e a forma de divisão, vale para as duas. Tanto se eu vou puxar e navalhar, ou puxar e cortar. Pode mudar o acabamento, mas a construção, figura e técnica será a mesma. Muito bem aqui. Vamos recapitular. Eu vou abaixar a câmera para ficar mais fácil. Vamos recapitular o que fizemos. Silvana, posso te ajudar com certeza. É só tu entrar para o nosso curso, que é tudo muito simples. Aí nós vamos estudar de verdade, profundo. Aqui tu enxerga uma ponta do iceberg só. E espero que curta bastante. O que nós fizemos hoje, tá? Preparei um dos meus moldes aqui, foi o seguinte. Nós trabalhamos em 3 movimentos, certo? O primeiro foi esse, vocês lembram? O primeiro foi esse, onde tinha o fio de cima mais curto do que o fio de baixo. Quando nós cortamos ele desta forma e ele repousou, vocês viram lá no início que ele criou... Opa, deixa eu me ajustar aqui. Ele criou um movimento clássico do curto ao longo, exatamente assim. Como o cabelo é cacheado, ele simplesmente vai expandir desta forma. O segundo movimento, nós trabalhamos com uma projeção, tá? Baseado no mesmo ponto, e depois fizemos 3 pontos. Nós, ao invés de manter o fio de cima, aliás, olha eu me enrolando com a língua, perdão. Ao invés de mantermos o fio de baixo mais longo do que o de cima, nós o encurtamos da mesma proporção, certo? Fizemos 2 movimentos, vocês lembram? Movimento 1, depois movimento 2, criando como se fosse um pequeno arco que reproduz o formato do crânio. Esse foi o segundo movimento. Lá em repouso, nós tivemos um comportamento que vocês viram. O cabelo deixou de se alongar e ele começou a ter este comportamento nítido, que é uma reprodução do próprio crânio, da curvatura. Em expansão, ele fez isso e depois ele começou a subir. No outro movimento, o último que fizemos, mantivemos o fio de cima como referência, porém o fio de baixo nós o encurtamos, criando aqui no seu repouso esta figura clássica. Opa! Aqui, em repouso. Pronto. Graduação, que foi o que vocês viram no último movimento. Notaram que sob o mesmo ponto de referência, e essa é a minha análise, nós tínhamos um ponto, este aqui, e a partir dele nós fizemos o cabelo crescer nesta figura. A partir dele fizemos o cabelo criar o formato do crânio. A partir dele fizemos o cabelo expandir-se. Veja, esse é o poder da técnica, do entendimento, da execução, com as mãos leves e com a mente suave, leve.
sem pressa, sem correria, entregando sempre mais do que as clientes vieram buscar. Sempre a mais. No começo, nada é fácil. No começo, suamos. No começo, dói. No começo, parece confuso. Tudo que nos apresentam que é um pouco novo gera um desafio. Aí tu escolhe. Ou para e fica sentada, da mesma forma, ou levanta e vai te exercitar o corpo. Ou tu continua sempre da mesma forma e excluindo algumas clientes ou cortes, é uma escolha e tudo na vida são escolhas, ou a gente se permite crescer, quebrar a casca e aprender ainda mais. E eu tenho certeza que nós estaremos juntos na próxima turma, metade de maio, hoje finalzinho de março de 2023, e se preparem para maio nós estarmos juntos. Não esquece depois de comentar aqui embaixo, tá? Como que vocês, o que vocês acharam de mais bacana da forma como explicamos. E também lembre-se, entra no grupo, link da bio, clica lá, vai na bio do meu Instagram, clica ali. Estarei na próxima turma, já se prepara para ser aluno do método, mas aí com todas as informações. Início, meio e fim, cortes completos. Desde a apresentação no quadro, desde as sessões, as divisões, a execução, a construção dele e as texturizações. E claro, o meu suporte, onde eu sempre que vou cuidar de cada uma de vocês, tá? Certo, pessoal? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até semana que vem.